essa Experimente, essa que eu ia falar agora. Essa galeria fica na Índia. É uma galeria que tem uma abordagem multidisciplinar, que se concentra com artistas que têm práticas que se destacam muito por ser muito críticas da realidade contemporânea e muito usadas em termos de experimentação formal. O compromisso dela é muito em relação com o tipo de artistas que recebem e em termos de produção de conhecimento. Eles fazem bastantes atividades, tipo de discussão crítica, e difundem muito o conteúdo que eles geram. Eles até fazem tipo um simpósio uma vez por ano, e eles convidam curadores de todo mundo e fazem isso na galeria. Geram um livro, uma publicação que fica online também. É muito, muito interessante o que eles fazem lá na Índia. Outro caso, na seguinte, é os projetos ultravioleta na Guatemala. Esse é um espaço que tem concentrado principalmente em artistas locais, e embora que não exclusivamente, porque tem alguns artistas da América Latina também, eles têm um alto conteúdo experimental e promovem projetos interdisciplinares. Agora, a particularidade dessa plataforma, dessa galeria, é que os artistas mantêm alguns dos elementos e temas típicos da arte na Guatemala, uma arte que se caracteriza por um discurso de resistência, de crítica, de denúncia, de violência, tanto da história como atualmente. E eles levam para linguagens que podem sair e ser apreciadas com um público internacional. Então, eles não ficam nesse jeito de se comunicar tão local. Um super bom exemplo é o Naufus Ramírez Figueroa, uma artista que consegue transmitir uma sensibilidade contextual incrível, que trabalha com arquitetura mesoamericana para falar sobre a exotização da alteridade. Tem performances muito poderosas, o Naufus. Vale a pena muito dar um Google para ela, Naufus Ramírez Figueroa. Então, em todos esses casos que eu expliquei, vocês podem ver perfis muito específicos que têm a ver com as preocupações e também com o conhecimento dos criadores. Agora, esse perfil determina decisões curatoriais que passam pela seleção da grade de artista, que passam pela programação, pelas publicações, pelos projetos especiais e pela presença digital. Então, o que a Ana estava falando no início, essa coerência, tanto de um projeto quanto dos artistas que ela tem, é muito importante. Aí eu não sei como se diz em português, mas não dá para ter um tutti-frutti, sabe? Uma salada de fruta que aí você acaba não percebendo um sabor de nada. Tem que ter um projeto, tanto galerista quanto artista, um projeto focado, porque é a única forma de sucesso, de sucesso, ai, desculpem. De êxito, de que funcione bem. E quando eu falo sucesso, não estou falando de vendas, não estou falando, sabe, estou falando além disso, de circulação, de conhecimento, de ter outras oportunidades fora também. Então, portanto, o valor da identidade bem definida pode ser visto tanto para dentro quanto para fora. Inwards, no sentido de que a decisão de construir um projeto galeria baseado nos próprios interesses vai criar uma comunicação mais fluida com os artistas. Agora, eu acho que tem um exemplo bonito no Brasil, que é a Galeria Vermelho. O Eduardo Brandão, ele era professor de quase todos os artistas iniciais da galeria. Então, tinha uma comunicação, tinha um entendimento, tem uma marca, né? Que dá para perceber que é um artista tipo Vermelho. Quando fala, esse artista é tipo esse, ou tipo esse outro.
Então, a identidade da galeria, ela está intimamente ligada ao momento da seleção dos artistas, que, por sua vez, é decisivo para a imagem da galeria. E a ideia é que essa identidade e essa imagem estabelecidas pelo lugar no sistema da arte seja ocupar tanto local como internacionalmente, e que determine decisões relativas à programação, à coleta, à participação em bienais, feiras, a relação com outras galerias. Quando você está curando uma bienal, por exemplo, tem uns certos parâmetros, né? Tem umas temáticas, tem uns eixos por onde se movimentar. E você, como curador, sabe muito bem, quando está fazendo pesquisa, que galerias olhar, ou visitar, ou dar, sabe? Está tentando aí achar alguns artistas que você está pensando em tipo de obra, tipo de discurso que quer para essa Bienal, mas se as galerias são bem focadas, você sabe que se eu vou fazer uma Bienal que tem muito a ver, por exemplo, com arquitetura e geometria, eu vou visitar a NAC, ou eu vou visitar fulano, sabe? Henrique Faria, sei lá. É isso, gente, é essa necessidade de coerência. Em síntese, a identidade da galeria está em íntima relação com a curadoria da galeria. Como eu diria, é o mais importante para um sucesso em curto prazo. Porque tem outras galerias que não estão tão definidas e que estão, mas que estão há muito tempo no sistema, né? Então, já meio que entram e tem um reconhecimento. Mas se você está começando uma galeria e quer, como se diz, pegarle o palo ao gato, que fazer muito rápido e fazer bem e que seja reconhecida, tem que ser um projeto bem coerente. Agora, outro... Desculpa. Alexa, só para a gente ficar um pouquinho nessa questão da coerência do projeto e da identidade, né? E como isso reflete, na verdade, essas escolhas, a gente está falando de mercado e das galerias, e como elas se posicionam, porque isso ajuda a gerar uma marca, uma visibilidade, uma forma de apresentação, né? Que aí você consegue ser identificado no sistema, ganhar uma relevância, ser identificado, porque tem ali alguns traços, algumas características claras, né? Quando isso é pensado, né? Montado e tal. E isso, claro, tem a ver como essa galeria se relaciona com um grupo de artistas, e esses artistas também têm as suas próprias produções temáticas, mas isso, de alguma forma, se conecta, né? É possível ter uma leitura. E se alimenta um do outro. Exato. Agora, isso pensado do ponto de vista do artista também, né? Pensar a questão da identidade, da coerência, de como as coisas se encadeiam, e como, a partir disso, também é possível identificar com que agentes do sistema você se associar ou buscar um diálogo, buscar uma conexão, né? Os artistas que não têm representação ainda, né? A gente estava falando um pouco, a gente volta a falar em alguns temas de forma recorrente, porque eles são importantes, né? Sim, ontem a gente discutia com a galerista, né? Com a Vanessa da Fazan, justamente, e aí ela dizendo assim, às vezes os artistas enviam um portfólio e aí se ressentem que não tem um feedback, enviam um portfólio pensando uma aproximação com a galeria e se ressentem porque não tem um feedback. Mas ela assim, isso muitas vezes é porque não tem nenhuma aderência, não houve ali um pensamento, um cuidado de ver se aquele contexto, se aquele ambiente, se aquela proposta, se aquela identidade tem relação com a produção que você está apresentando. Mas isso, às vezes, a gente falando, claro, né, é uma coisa necessária e talvez óbvia, por outro lado, na prática, às vezes, você só vai começar a entender, identificar e diferenciar, talvez, né, determinados... vendo muita coisa, fazendo muita pesquisa, né, olhando, visitando, tentando entender, porque isso não é algo, às vezes, é muito sutil, às vezes não está... Claro. Né?
Pode não Eu estar gostei assim, muitas vezes. imediatamente claro que perfil é esse, que identidade.